Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a Dani, a Larissa, a Maria Júlia e todos vocês que estão aqui pelo convite de compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre esse rico modelo. Estou muito feliz de compartilhar sobre o modelo da IR Floor Time, que foi um divisor de águas na minha vida. E eu vou contar um pouquinho, né, da minha história para vocês, porque eu também sou mamãe como vocês, então é importante falar como que surgiu esse modelo na minha vida, né, e como que ele contribuiu aí, tá? E eu vou falar um pouquinho do meu currículo, mas vou falar aí para vocês, não vou ficar lendo, mas assim, eu sou a mãe do Cadu, hoje ele é um garoto de 13 anos, né? Já é um adolescente, vai fazer já 14 anos. E na minha época, pessoal, graças a Deus, hoje a gente tem essa ferramenta aqui de estar podendo compartilhar esse conhecimento com vocês. Mas o que eu descobri com 1 ano e meio, eu mesma que comecei a ver alguns sinais no Cadu. Então, na minha época, não tinha muito, né? Não tinha tecnologia, não tinha Instagram, não tinha Facebook, então era muito difícil. Então, e também não tinham profissionais qualificados. Eu sou de Montes Claros, é aqui no norte de Minas, e então, assim, eu levava Cadu nos pediatras, eles falavam que estava tudo normal, e uma das características que eu percebia no meu filho, com 10 meses, ele pisava na ponta dos pés, e ele começou até a ter um desenvolvimento, né, assim, dentro dos parâmetros, mas ele tinha assim, uma certa agitação, ele corria muito, que ele andou com 10 meses, e ele corria muito e não focava muita atenção. Então, ele não tinha muitos outros sinais, mas a fala, que não estava vindo muito, mas ele até começou a desenvolver a fala, e eu percebi alguns sinais de autismo nele. Mas aí eu tive que ir para São Paulo, vou resumir, né? Porque é uma história muito grande, mas eu fui para São Paulo e aí a médica lá falou que ele tinha sinais de autismo e para mim começar logo a intervenção, nem deu um diagnóstico fechado, não. E eu, então, comecei, né, trouxe, aí eu gostei muito da médica na época, nem se falava do modelo da IR Floor Time também, ela me deu o que tinha naquela época, tinha o ABA, que era cientificamente comprovado, tinha o Sunrise, que eu também fiz curso de Sunrise, e aí ela me explicou, Carline, tem o ABA, é cientificamente comprovado, tem o Sunrise, não é, e aí a gente vai para aquilo, ó, é cientificamente comprovado, eu vou pelo ABA. E aí já busquei uma equipe para trabalhar com o Cadu dentro do ABA e tudo, e não se falava também de integração sensorial. E aí comecei com intervenção com ABA, né, um ABA de qualidade mesmo, foi uma das melhores equipes de São Paulo que começou a acompanhar a Cadu, e fono, fez físio também, mas não era uma físio especialista, porque ele pisava na ponta do pé, enfim, mas Cadu não desenvolvia, gente, assim, nem no ABA mesmo, aquele ABA bem assim, bem de qualidade, 40 horas semanais. E aí foi quando eu falei assim, não, agora eu fisioterapeuta de formação, falei, vou agora arregaçar as mangas. Eu já estudava muito, que como mãe a gente, né, já buscava no Google mesmo, estudando e tudo sobre autismo. Falei, não, agora eu vou fazer alguma coisa. Aí eu fiz o método, eu busquei informação e me identifiquei muito com o método Padovan de reorganização neurofuncional, que foi o primeiro divisor de águas na minha vida. Comecei a aplicar no Cadu e foi fundamental, porque foi ele que trouxe essa organização do corpo dele para poder ajudar nas terapias. Então, eu parei com tudo na época, fiz 6 meses de método Padovan só, foi quando Cadu, com 5 anos e meio já, ele começou a falar, desenvolver, depois voltei com aba. Hoje, até hoje, Cadu faz aba. Só que aí Cadu começou a desenvolver muito nas habilidades e tudo, depois, né, que ele se organizou, mas eu via que ainda faltava alguma coisa, porque a gente hoje, assim, né, a Dani, eu vejo, assim, eu conheci a Dani, eu vejo o trabalho dela fantástico, assim, porque hoje a gente ainda consegue ver, assim, as habilidades, né, o treino de habilidades, que é muito importante que o ABA traz, e hoje ainda tem, né, o Denver, que eu fiz curso de Denver, tem o ABA naturalista, mas naquela época não, o ABA tradicional é o ABA. Então, assim, querendo ou não, as pessoas falam, o ABA não condiciona, mas se a gente for trazer o ABA ao pé da letra, ele traz um certo condicionamento. E Cadu ficou mais condicionado nesse sentido. Então, tudo, até para pedir as coisas, ele tinha que olhar para mim, tinha que perguntar se podia e tudo. Então, foi quando eu falei, não, eu tenho que me aprofundar mais, fui buscar outros modelos, e aí eu encontrei o modelo da IR Floor Time, que eu falei, nossa, que modelo é esse, assim, que trata tanto a individualidade, é isso que eu venho trazer aqui um pouquinho para vocês. E aí eu não parei de estudar, eu quis, né,
estudar cada vez mais sobre o que poderia contribuir para o desenvolvimento de Cadu. O Cadu, ele é TEA moderado hoje, mas ele esteve já dentro de um quadro grave, apraxia de fala severa, e graças a Deus ele fala tudo, né? Alfabetizado, faz cálculos matemáticos, tem acompanhamento bem bacana, um comportamento maravilhoso, não tem nenhum comportamento agressivo. E aí eu fui fazendo vários outros cursos, né? Integração sensorial, fiz o ABA, fiz Teach, fiz Honey, fiz Relation Play, que também é maravilhoso, Denver, Jasper, e aí por aí vai, né, pessoal? Sou coordenadora do MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista do Brasil, e eu faço aqui na minha cidade um projeto de colônia de férias que é maravilhoso, que é baseado no modelo da IR Floor Time, que é uma colônia de férias para pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo e também para crianças atípicas, que depois a gente pode falar também, né, no finalzinho, se der tempo, sobre a colônia, para quem quiser também, a gente pode levar aí para o Brasil afora, tá, pessoal? Então, foi assim que eu conheci esse modelo, e aí eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Como que é esse modelo DIR Floor Time, né? Ele é um modelo de base desenvolvimentista, então aí as pessoas vêm assim, falar assim, DIR, o ABA ele é comportamental, DIR é desenvolvimentista. Sim, a base dele é desenvolvimentista, mas a gente também trabalha com comportamentos, tá? Ele foi criado por um psiquiatra infantil, que é o Dr. Greenspan, e uma psicóloga, que é a Serena Wilder, tá? Nos Estados Unidos. O Greenspan já morreu, mas Serena é viva. Ele é um modelo cientificamente comprovado, sim, né? Tem um estudo muito grande, que foi o estudo maior, que validou o modelo, mas tem outros vários estudos sobre o modelo. Depois, quem quiser, eu posso mandar a pesquisa para vocês. E é um modelo que permite aos profissionais e familiares entender o desenvolvimento socioemocional de suas crianças. Então, valida muito a questão social, emocional, as emoções, porque a gente vai falar aí o que é esse D, esse I, esse R, e o que é essa palavrinha-chave que é o floor time, tá? Para entender essa questão socioemocional. Tem essa necessidade de ajudar as crianças em atingir seu potencial pleno desenvolvimento. Então, a gente vai focar sempre nas potencialidades e não nas dificuldades da criança. Então, essa também é uma das chaves do modelo DIR Floor Time. E respeita as individualidades de cada criança, dando essa individualidade que é a base para o direcionamento do tratamento. Então, é um tratamento personalizado, é um tratamento onde a gente vai traçar as metas terapêuticas de acordo com a individualidade de cada criança. Então, é um modelo muito rico. E o que é bem interessante do DIR é que ele é um modelo que a gente vai ver aqui, que ele é global do desenvolvimento. Então, ele não trabalha só, por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu vou hoje na minha prática clínica, né, com Cadu não, eu trabalhei como um todo, mas na minha prática clínica eu foco mais na base sensório-motora, que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas, como mães, a gente vai subir na escada do desenvolvimento como um todo. A gente vai trabalhar a parte sensorial, motora, linguagem, pensamento. Então, a gente vai trabalhar como se fosse todas as terapias em uma só. Então, é como se fosse físio, TO, fono, psicólogo, tudo, porque ele é um modelo transdisciplinar. Tanto que quem é que pode ser certificado no modelo da IF Floor Time? Todos os profissionais dessas áreas, porque ele vai trabalhar de uma forma transdisciplinar, tá, pessoal? Então, o que são essas palavrinhas? O D, o I e o R. O D é o desenvolvimento, só que a gente vai trabalhar com níveis de desenvolvimento. Então, hoje, assim, gente, falar do modelo DIR, ele é muito rico, ele é muito amplo. Eu vou trazer aqui para vocês hoje, assim, mais um básico para a gente entender o que a gente pode fazer, pelo menos pelas nossas crianças em casa mesmo, tá? Aí depois a gente pode aprofundar aí num segundo momento. Então, os níveis de desenvolvimento, que eu vou falar pelo menos os 6 primeiros níveis aqui, né, para todo mundo conhecer. O I são as diferenças individuais. E quais são essas diferenças individuais? O que torna essa criança única e diferente, né? E o R é o relacionamento, como que essa criança vai se relacionar. E isso eu falo de criança, mas o DIR ele não é só para criança, não. Hoje nós vamos falar mais a nível de criança, porque são 6 níveis iniciais, mas a gente pode praticar o DIR com níveis mais superiores. Aí vai trabalhar com adolescentes, adultos, jovens, tá?
o relacionamento dessa criança com os pais, com a escola, com as outras crianças, com os familiares, e aí, só que isso tudo é junto, a gente não separa o D, o I e o R, tá, pessoal? Então, a gente só separa para entender o modelo, mas na hora da prática, a gente vai ver que é tudo junto. E aí a gente vai falar dessa palavrinha mágica que é o floor time, né? Floor time ao pé da letra, né? Na tradução do inglês é tempo de chão mesmo, né? É brincar no chão. Então, aí vem aquela coisa de que o aba é muito nimezinha, a brincadeira estruturada é muito nimezinha, e o DIR, ele é mais seguindo a liderança da criança, que a gente fala, que é mais livre, porque a gente valida essa brincadeira no chão, onde a gente pode olhar no mesmo nível da criança, né? Então, é uma técnica mesmo. O floor time ele é uma técnica onde a gente vai brincar com essa criança no chão, utilizando trocas emocionalmente significativas com a criança, procurando seguir a liderança dela. Só que aí, pessoal, eu vou mostrar para vocês que quando a gente fala de seguir a liderança, e tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas você vai fazer só o que a criança quer, é muito diferente. Por exemplo, quando eu fiz o curso do Sunrise, assim, e também o Sunrise também mudou, tinha aquela questão assim de vamos imitar a estereotipia da criança, né? E assim, não é isso, não é sobre você. A criança está fazendo estereotipia, você vai ficar lá, vamos seguir a liderança. Não é isso, tá? Seguir a liderança da criança é observar e perceber o que a criança tem, o que ela inicia, para a gente expandir. E aí a gente vai ter que entender o I para poder subir nessa escada do desenvolvimento. A hora que eu falar do D, do I e do R, vocês vão entender como que a gente vai utilizar esse floor time. Então, a gente procura seguir essa liderança da criança, só que a gente vai respeitar as diferenças individuais dela, que é o I, ao mesmo tempo em que a desafiamos a subir na escada do desenvolvimento. Então, a gente não vai deixar ela totalmente livre, a gente vai engajar ela, a hora que ela estiver bem engajada, a hora que ela estiver sentindo aquele vínculo, ela vai subir na escada do desenvolvimento, aí a gente desafia essa criança, tá? E aí, pessoal, tem uma coisa aqui que eu não coloquei aqui nos slides de apresentação para você, que é uma palavrinha que nós, do DIR, usamos muito, que é o affect. Affect, na verdade, não é só afeto. Affect vem de afetar mesmo. E é sobre como que você vai afetar a sua criança. Porque muito, assim, eu mesmo que fiz muito aba, né? Eu acho que eu tenho mais de 400 horas de aba, porque eu estudei muito por conta que Cadu fez muito aba. A gente tem muito aquele assim, Cadu, olha para mim, né? Aquele trem de olha para mim, olha para mim. E nos Estados Unidos tem até look at me e tal. Então, a gente tem que entender o seguinte, no DIR, a gente procura o olhar da criança através do affect. O que é o affect? É através de você usar diferentes tonalidades de voz, usar diferentes expressões faciais, usar a expressão corporal para afetar essa criança, para ela olhar para você. E também usar as diferenças individuais da criança para trazê-la para você, para motivar ela a querer estar com você. Então, por exemplo, a criança que não está olhando para você, então você vai falar tchan, 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 tchan. E aí a criança pega e, opa, olha para você. Só que isso aí, pessoal, estou dando só um exemplo vago, né? Mas isso aí você vai ter que validar muito pelas diferenças individuais, que aí logo que eu falar, vocês vão entender muito aqui, que tem muito a ver as diferenças individuais com o perfil sensorial, com a integração sensorial, que o DIR vem trazendo isso há muito tempo, tá? Então, vamos falar um pouquinho desses níveis do desenvolvimento. Quais são esses níveis do desenvolvimento que a criança precisa atingir? E quando o Dr. Greenspan e a Serena estudaram esses níveis do desenvolvimento, não é criança autista, é qualquer criança, né? A criança, ela passa por etapas do desenvolvimento onde ela vai, né, desde quando ela é bebezinho até, pelo menos aí, nesses 6 primeiros níveis, até 3, 4 anos, ela já deveria atingir esses níveis. Só que nossas crianças que têm impactos no seu desenvolvimento, elas vão, né, ter dificuldades em atingir esses níveis,
ou atingem um nível superior, mas está com um nível inferior ali, muito desorganizado. Então, os níveis de desenvolvimento, o desenvolvimento da criança, ele não acontece de forma isolada, e a gente vai ver aqui pela tabela. O desenvolvimento ele está inserido em um ambiente que vai desenhar o desenvolvimento das capacidades sensoriais, motoras, emocionais, cognitivas, sociais. Então, quando a gente pensa num bebê, por exemplo, que está se desenvolvendo, a gente tem que pensar, nossa, esse bebê ele está inserido no quê? Em um ambiente. Se ele tiver um ambiente rico em estímulos, ele vai se desenvolver muito mais. Se ele tiver um ambiente pobre em estímulos, ele vai se desenvolver menos. Então, vai depender dessas capacidades. E esse ambiente ele tem que ter experiências sensoriais, tem que ter experiências motoras, aí tem a questão emocional, que é a questão dos pais, dos cuidadores, né, dos familiares que ele está envolvido, tem que ter os estímulos cognitivos, as trocas sociais, então isso tudo tem a ver com desenvolvimento. E aí a gente fala da pirâmide do DIR, que são os níveis mesmo. Como que são esses níveis? Esses níveis, para a gente falar de cada um deles, é assim, é um leque para cada um. Mas hoje eu vou trazer um pouquinho aqui, que nós temos pouco tempo. Mas seria mais ou menos assim. O primeiro nível é a autorregulação e o interesse pelo mundo. O que é a autorregulação? É a capacidade da criança se regular ou ser corregulada. E aí, para ela se regular, ela precisa o quê? De estar o quê? Organizada. E isso tem a ver com o quê, pessoal? Com a questão sensorial, com a questão motora, que nós vamos falar que é o I. Então, o I impacta no D. E aí nós vamos ver o que é o I, para vocês entenderem. Então, a autorregulação, então, isso aqui não é só para uma criança autista, é para nós mesmos. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou regulada, eu estou tranquila, então eu vou subindo nessa escada do desenvolvimento até ter uma capacidade imaginativa e cognitiva para poder estar falando isso aqui tudo com vocês. Vamos supor que aconteça uma coisa que eu fico muito chateada, eu posso me desorganizar e não conseguir ficar falando aqui com vocês. Então, essa pirâmide, ela vai subindo, mas ela pode descer também. Então, por isso que a gente precisa consolidar todos esses níveis do desenvolvimento. Então, a primeira etapa para uma criança ter o interesse pelo mundo, quando eu falo interesse pelo mundo, é interesse pelo ambiente, tem interesse pelo brinquedo, tem interesse pela atividade proposta, né? É ela se regular. Então, a criança que está totalmente fazendo as estereotipias. É lógico, ela necessita de fazer estereotipias. Então, porque a estereotipia é uma necessidade de autorregulação. Então, ela está fazendo uma regulação. Já é uma autorregulação da pessoa autista, por exemplo. Aí, ela talvez faça essa estereotipia para ela conseguir se interessar ali por aquela atividade, para ela conseguir prestar atenção. Então, isso aí depende muito do que é apresentado para aquela pessoa. E aí, então, ela sobe um nível onde ela vai conseguir engajar com aquele brinquedo, engajar com aquela pessoa, criar um vínculo afetivo. E aí, nesse engajamento e vínculo afetivo, é onde a gente encontra o quê? O que a gente mais quer, né? Que é o contato visual, que é a atenção compartilhada. Então, a gente precisa entender que tudo tem etapas, e aí eu venho falar para vocês aqui que o DIR ele trabalha muito com processo, com etapas. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, eu quero tanto que meu filho tenha um contato visual de qualidade, uma atenção compartilhada, mas se ele está todo desorganizado, se o corpo dele não consegue ter uma regulação, ele não consegue ser corregulado, como que ele vai engajar? Como que ele vai ter interesse pelaquela atividade, mesmo que a gente proponha aquela atividade para ele e ele vai fazer aquela atividade naquele momento, mas daqui a pouco ele está totalmente desregulado, ele não consegue fazer aquela atividade de novo. Então, a base, ela é a mais importante. Ele conseguiu engajar, conseguiu fazer um vínculo afetivo, ele vai o quê? Nossa, está engajado com você, está tendo contato visual, está tendo atenção compartilhada. O que ele vai fazer? Abrir e fechar círculos de comunicação. Abrir e fechar círculos de comunicação não quer dizer fala ainda, não quer dizer. Porque pode ser o quê? Uma comunicação não verbal, que o DIR trabalha muito.
e que, se a gente for bem pensar, é a base socioemocional, porque a comunicação não verbal, ela diz tudo, né? O que a gente consegue dizer através de uma comunicação não verbal? Um gesto, uma expressão corporal, né? Então a gente vai através dessa comunicação, então a criança vai apontando, vai mostrando, vai através de gestos, de expressões corporais, abrindo e fechando círculos de comunicação até ela conseguir verbalizar o que ela quer. Então, tá vendo que a gente vai subindo nessa escada do desenvolvimento até que ela consiga, então, organizar o comportamento dela e resolver problemas. Esse quarto nível é um nível fundamental, porque se ela consegue resolver problemas, ela consegue uma organização de comportamento, aí ela consegue ter o quê? Uma fala fluente, que é o que a gente mais, né, que é a cereja do bolo, que a gente mais quer, e aí ela vai conseguir, então, subir um nível acima, que é a capacidade simbólica. E o que a gente vê muito, pessoal, pelo menos o que eu vejo muito na minha prática clínica, é muitas crianças, às vezes, assim, sendo colocado para elas atividades simbólicas, sendo que a criança ainda não consegue nem resolver problemas, ela não tem nenhuma organização de comportamento e está ali fazendo uma atividade simbólica só por imitação. É lógico, se o objetivo é imitar, ok, mas ainda não tem essa capacidade simbólica. Simbolizar, abstrair, ele é pensamento. Então, esses níveis 1, 2, 3 e 4, eles têm que estar muito solidificados para que essa capacidade simbólica, ela flua. Então, o que a gente fala também do modelo DIR Floor Time é que ele vem de dentro para fora. Então, a gente trabalha a base para que essa capacidade criativa, ela aconteça, ela venha de uma forma fluida. Então, quando você menos espera, a criança já está simbolizando e já está, né, abstraindo o pensamento. E aí vem o que a gente ainda que é assim, né, o top, que é o pensamento lógico e abstrato, que é onde a criança já consegue fazer conexões de ideias, onde ela consegue já responder perguntas de onde, como, porquê, que são perguntas, né, mais aí rebuscadas, que faz conexão entre uma ideia e outra. Espero que tenha ficado claro aí sobre essa questão dos níveis de desenvolvimento e como que é importante que um nível esteja muito consolidado para que outro nível. Mas a gente tem que pensar que quando a gente está brincando com a criança, aí vem floor time. Ah, eu vou sentar no chão com minha criança. O que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar como que eu vou subir nessa escada do desenvolvimento com a minha criança, tá? E aí, então ela tá ali, ela tá parada e eu não sei o que fazer com a criança, por exemplo. Ela está correndo para um lado e para o outro. Mas aí a gente tem que validar muito as diferenças individuais. Então, eu vou primeiro no I, para vocês entenderem um pouquinho das diferenças individuais, e depois eu vou voltar aqui nessa pirâmide para a gente entender como que a gente vai juntar o D, o I e o R, tá? Então, aqui é só para vocês, né, terem aí, que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar esse material, porque esse material eu fiz exclusivo para vocês. Se vocês quiserem, eu mando para vocês. E o I, que são as diferenças individuais. O que torna essa criança única e diferente? Tá? Pessoal, se vocês quiserem parar para fazer perguntas, eu por mim, fique à vontade, tá? Se quiser deixar para o final também, estou aqui à disposição de vocês. Então. Deixa para o final as perguntas. E Tá. depois eu queria. Você está no grupo de mães, né? Eu Tô. queria que você compartilhasse lá no grupo de mães. Tá. Tá? Compartilho. Porque Tá, aí joia. todas as mães terão acesso e depois a Sim. gente coloca também no drive do Instagram. Tá bom, Tá? combinado, combinado. Então, pessoal, o I são as diferenças individuais, né? Então, por que essa criança é única e diferente? Cada criança é diferente, então a gente vai ter que validar muito a saúde dela, como que ela tá, como que tá o sono dela, como que tá as questões gastrointestinal dela, né? A gente já sabe dessa ligação da questão do intestino com o cérebro. Então, toda a saúde, essa criança tem uma sinusite, tá sentindo dor, então tudo tem a ver com a diferença individual, como que ela vai se comportar.
como que é a dinâmica familiar, como que é a rede social, como que são as crenças, os valores, os costumes dessa família, dessa criança, isso tudo tem a ver também como ela vai se comportar. Então, isso é uma diferença individual dessa criança, tá? E isso aqui que é muito importante, como que é o aspecto sensorial? Como que essa criança percebe o mundo? Pessoal, aí não tem como a gente separar, e aí vem essa questão que o DIR trabalha a questão sensorial desde sempre. Então, não adianta a gente não validar as questões sensoriais. Nós todos percebemos o mundo através dos nossos sentidos. A gente vai sentir e a gente vai ter respostas. Aí a gente vai ter respostas motoras, respostas emocionais, respostas comportamentais. Então, mas a gente vai vir, esse input para o cérebro vai vir através dessas sensações. E aí a gente tem que entender, e esse perfil sensorial a gente traça para nós também. Então a gente tem que entender até qual que é o meu perfil sensorial e qual que é o perfil sensorial dessa criança. E a gente tem que saber não ser muito invasivo também, né? Levar o nosso perfil em conta e neutralizar o nosso perfil para a gente não afetar essa criança de uma maneira errada. Então, essa criança ela é mais hiperresponsiva, ela é hiporresponsiva, ela tem uma busca sensorial. Como que é o problema, né, entre aspas, né? Como que é o planejamento motor, como que são as questões dos impactos motores que ela apresenta e que está dificultando a escada do desenvolvimento dela. Então, isso aqui a gente tem que pegar o I, que tem a ver lá com a autorregulação, o I tem tudo a ver com ali, com a autorregulação e interesse pelo mundo, interesse pelas brincadeiras, interesse pelas atividades, né? Então, a gente precisa entender como que esse I impacta a criança para ela não subir nessa escada do desenvolvimento. E aí, pessoal, hoje eu não trouxe para vocês para falar de cada um, né? Aí depois a gente pode marcar um dia para falar de criança hiperresponsiva, hiporresponsiva, busca sensorial, mas eu acredito que também vocês devem ter muitas pessoas que já devem ter falado sobre a questão sensorial aí para vocês. E depois eu também posso dar esse complemento aí, se vocês quiserem, né, numa próxima oportunidade. Então, cada criança tem o seu padrão de resposta a estímulos sensoriais. O organismo de cada criança funciona de uma forma particular e cada criança está imersa em um ambiente diferente. Então, isso aí tudo vai trazer uma resposta diferente para essa criança. Então, eu não vou falar de cada um, mas só para vocês entenderem que nós temos, né, esses sentidos, o sistema tátil, auditivo, o paladar, o olfativo, visual, esse outro sistema que eu trouxe aí para vocês, que é o sistema proprioceptivo. Então, aqui já deu 6 sistemas, e o sistema vestibular, 7 sistemas. Só que não são só 7 sistemas, né? Para a gente que a gente trabalha com o DIR, com a integração, a gente já se fala em 10 sentidos, que é muito importante a gente acrescentar aí o sentido da termocepção, da nocepção e um sentido que é muito importante, que é o interoceptivo, que são as sensações internas do corpo. Então, essa sensação de fome, de sede, de sono. Então, essa criança dorme direito, essa criança tem transtorno de sono, isso tudo impacta ela de subir nessa escada do desenvolvimento. Essa criança está com a bexiga cheia, ela não está conseguindo fazer xixi, ela conseguiu fazer cocô hoje. Pensa aqui, pessoal, vocês estão me ouvindo falar. Se você tiver com muita vontade de fazer xixi, muita mesmo, você vai prestar atenção em alguma coisa que eu estou falando? Não vai, você não vai conseguir prestar atenção. Então, esse é o sistema interoceptivo. Outra coisa, cansaço, tá dias sem dormir, tá cansada. Pensa numa criança que faz não sei quantas horas de terapia, já está cansada, estressada. Aí eu quero levar aqui para esse sistema interoceptivo um pensamento muito importante para vocês refletirem, uma reflexão, que é o sistema de alerta. Muitas crianças, eu estou pegando muitas crianças hoje para eu poder tratar com sistema de alerta de terapias erradas, tá? Terapias que não foram efetivas. A criança entra num nível de alerta, de sobrecarga mesmo, ela já tem uma alteração sensório-motora muito grande, aí ela está desregulada muito grande, por exemplo, ela é muito hiper pro auditivo, e aí ela vem tendo essa sobrecarga, e aí tem um sistema que chama sistema vagal,
que é do sistema vago, que é o 10º par de nervo craniano, e aí ele dá essa sobrecarga e a criança fica em sistema de alerta para qualquer coisa, e aí ela se desregula muito facilmente, e isso impacta muito no seu aprendizado. Então, a gente precisa entender muito quando é que a nossa criança está ou não sobrecarregada, validar isso, dá tempo para essa criança também ficar na dela, né? Ela precisa também fazer as estereotipias dela, eu falo muito isso, eu dei um curso de estereotipias, falei, estereotipias são necessárias, a gente precisa sim, às vezes, entender que momento que a gente precisa nutrir esses sistemas, né? Dar a informação que essa criança precisa, o quanto que essa estereotipia está impactando no desenvolvimento, nessa escada do desenvolvimento para nutrir esse sistema, mas tem momento também que a gente precisa nutrir, regular essa criança para abaixar esse sistema de alerta, tá? Então, esse I, ele é muito importante. E aí a gente precisa entender se essa criança, ela tem um transtorno de processamento sensorial, de modulação sensorial para o hiper, né? Ela é muito, né? Hiper para o auditivo, hiper para o tátil, hiper para o vestibular, hiper para a propriocepção, ou ela é hipo, é aquela criança mais parada, molinha, é uma criança também que às vezes busca uma sensação, então é uma criança que corre para um lado e para o outro, fica buscando o sistema vestibular, roda o tempo inteiro, fica pulando o tempo inteiro. Então, quando a criança... Então, a gente precisa entender muito sobre o perfil. Aí eu vou voltar um pouquinho lá na escada do desenvolvimento. Então, eu falei sobre o affect. Nós vamos falar com a criança. Aí eu falei com você sobre tonalidade de voz. Aí a gente vê muitos terapeutas, muito bem, parabéns! E aí, como que é esse perfil dessa criança? Ela é hiper pro auditivo? Então, como que tem que ser nossa tonalidade de voz? A tonalidade de voz mais para baixo. Muito bem! Nossa, que legal! Estou muito orgulhosa de você. Você fez muito bem. Então, a gente precisa entender o perfil individual dessa criança para a gente usar uma tonalidade de voz, para a gente afetar ela e até mesmo, pessoal, para a gente, como terapeuta, como mãe, ancorar o nosso corpo para a gente dar um ponto. Isso aí é processamento visoespacial. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Entender sobre a questão, né, visual da criança. Então, a criança que ela é buscadora, ela busca sistema vestibular proprioceptivo, corre para um lado e para o outro, corre para um lado e para o outro. Você quer engajar essa criança, eu estou lá no nível 1, tá? O nível 1 é autorregulação e interesse. Ai, essa criança ela não tem interesse por nada, ela só quer correr para lá e para cá. Aí você vai ficar correndo atrás dela? Não quer dizer que você tem que ficar correndo atrás dela. Às vezes, ela tem essa necessidade de correr, ela tem um processamento visual onde que ela não enxerga um ponto fixo, ela enxerga como um todo, mas não enxerga o ponto fixo, ela vê a floresta, mas não vê a árvore. E aí, o que você precisa é ancorar o seu corpo, deixar ali, olhar para os outros perfis dela, como que você vai usar essa tonalidade de voz, o momento certo que você vai falar. Ela parou, você vai falar, parou. E aí, nesse momento, se ela olhar para você, você fala, aí você ganha a criança. Então, esse momento que ela olhar para você, você validar esse olhar dela, e aí você vai criando esse vínculo com ela. E eu vou falar para vocês que quando a gente começa a realmente entender essa magia, entender esse floor time, a criança vai criando um elo com você e ela vai fazendo isso de uma forma bem mágica mesmo e bem interessante. Mas você tem que usar esse perfil individual da sua criança, que é o I, para subir nessa escada do desenvolvimento. Aí a gente vai falar também que o I não é só o sensorial, é o motor também. E aí a gente já tem vários estudos falando sobre a questão dos impactos motores, né? Como que está esse planejamento motor dessa criança. Então, tem crianças que vão buscar sempre, pela mesma brincadeira, padrões, né? Inflexíveis, padrões restritos, tá? Então, ela vai buscar sempre pelaquela mesma brincadeira. Então, por quê? Porque ela tem uma dificuldade de planejamento motor, ela tem uma dificuldade de idealizar, iniciar, planejar, sequenciar e adaptar. Ou talvez ela tenha uma dificuldade só de iniciar ou só de idealizar. Então, assim, eu, por exemplo, uma vez fui brincar com uma criança, ela tinha um nível até de simbólico, ela imaginava, ela pegava
o Homem-Aranha, a gente brincava o Homem-Aranha e o Batman e tal. Ela tinha essa capacidade. Mas se a gente iniciasse a brincadeira, ela ia simbolizando. Mas se fosse uma brincadeira nova, eu colocasse ali, aí um dia, o que, que eu fiz? Eu peguei, coloquei uma bacia, coloquei uma água, coloquei uns peixes e eu queria que a gente brincasse de uma pescaria. E ela estava vendo aquilo tudo e ela não tinha capacidade de idealizar a brincadeira. Então, viu a dificuldade? Aí sabe o que ela ficou fazendo? Pulando e rodando, porque ela ficou com dificuldade de planejamento motor. Ah, é porque ele ficou buscando sensação? Não, porque ele tinha uma dificuldade de idealizar. Ele não tinha uma dificuldade de planejar e sequenciar. Então, a gente tem que entender até qual que é a etapa do planejamento motor que nossa criança tem dificuldade. Tem umas crianças que vão ter dificuldade em tudo, e tem umas que vão ter dificuldade só na idealização, outras só no planejamento, outras só na adaptação. O que é adaptação? Então, eu estou fazendo uma brincadeira ali e está fluindo ótimo, mas de repente quebra a perna do boneco. Ela tinha que adaptar o plano. Ah, vamos colar a perna, ou vamos grudar de algum outro jeito, ou vamos chamar o médico para poder consertar essa perna, o mecânico. Então, ela tem só dificuldade na adaptação do plano. Então, essa dificuldade de planejamento motor é muito grande nas nossas crianças. E muitas vezes as nossas crianças buscam pela mesma brincadeira por dificuldade de planejamento motor, né? Então, porque ela tem essa dificuldade de planejar. E também pelos distúrbios posturais. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade de estabilizar o corpo durante o movimento e durante a brincadeira, para estabilização, e aí acaba tendo o quê? Uma má postura, um foco de atenção diminuída, porque o que dá atenção é a postura. E aí vem todo o quê? Uma pirâmide também do desenvolvimento psicomotor que a gente precisa entender. Então, para a criança focar a atenção, aí a gente pensa em planejamento motor, que é praxis, né? E aí a gente vem de praxis global e de praxis fina, que é a escrita, e praxis fina também vem do ato motor de falar, porque a fala é um ato motor fino, a escrita é um ato motor fino, tá? Então, ele tudo depende dessa processo, dessas etapas. Então, o DIR, ele trabalha com isso aqui tudo dentro da questão motora. A gente trabalha com esse tônus, com essa postura. Então, a gente sempre quando a gente está brincando com a criança, a gente procura trabalhar essa questão postural, o engajamento, como que está essa postura, posturar essa criança, exercícios que vão trabalhar a lateralidade, a estruturação espaço-temporal, visual, né, o processamento visual, tudo que isso aqui tem a ver tudo com o I. Porque se essa criança ela não tem todos esses aspectos psicomotores muito bem desenvolvidos, que é o I, que é a diferença individual da criança, a criança ela não tem um bom equilíbrio. Isso é o I, isso aí torna ela diferente. Então, o I dela, se ela não tem um bom equilíbrio, vai ter um impacto ali no desenvolvimento dela. Então, ela não vai conseguir, por exemplo, ter uma resolução de problemas. Lá, o nível 4, ela não vai ter uma organização de comportamento. Então, como é que ela vai simbolizar, que é o que a gente mais quer? Que ela crie ideias, que ela brinque de faz de conta, que ela faça conexão de ideias. Então, tá vendo que dá para a gente interligar tudo? E aí a gente vem para o R, que é o relacionamento. O relacionamento, né, é um modelo totalmente baseado nas relações, descreve as relações de aprendizado com os familiares, com os educadores, com os terapeutas, com os colegas, com as crianças. Estes devem adaptar, aí a gente tem que pensar na adaptação, por exemplo, dos terapeutas para trabalhar com a criança, a forma de suas interações de acordo com a diferença individual e o nível de desenvolvimento da criança, permitindo, assim, a consolidação da base do desenvolvimento. Então, eu, como mãe, eu tenho que pensar o quê? Qual o nível do desenvolvimento que minha criança está hoje? E qual que é a diferença individual da minha criança? Então, se eu quero, por exemplo, traçar uma meta DIR para minha criança. Então, hoje, o objetivo nosso sair daqui, eu como mãe ou eu como terapeuta, eu quero, né, assim, de uma forma bem básica, né, gente? Eu quero traçar uma meta Floor Time DIR para minha criança. Então, eu vou ver qual o nível de desenvolvimento.
Será minha criança tem uma autorregulação boa? Ela se desorganiza facilmente? Ela consegue engajar facilmente? Eu proponho uma atividade ali, ela já fica sentadinha, vai engajando, vai brincando, ou ela precisa de muito suporte? Como que é isso? E aí a gente precisa entender como que ela está nesses níveis de desenvolvimento. Ah, não, ela se desorganiza muito facilmente. Então, vamos voltar um pouquinho na escada do desenvolvimento, vamos consolidar mais esses níveis mais baixos, e aí, para a gente subir com mais fluidez nesses níveis superiores, vamos entender qual que é o perfil individual dessa criança e como que eu posso usar esse perfil dela. Ah, minha criança é uma criança que busca vestibular. Então, quais as brincadeiras que vão usar o sistema vestibular para engajar essa criança? Então, vamos brincar de puxar ela num lençol, e aí a gente puxa, 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 puxa. Parou! E ela olha para você. Vamos fazer um sanduíche dela? Vamos fazer um sanduíche e parou. Mas aí não é só fazer um sanduíche, porque o que, que acontece muito com muitas pessoas que fazem dieta sensorial, por exemplo? Vamos fazer um sanduíche de criança, né? Porque o sanduíche é legal, porque dá o sistema vestibular, proprioceptivo, fica apertadinho, mas faz o sanduíche, joga a criança para lá. Não, o DIR a gente vai, enrola. Ai, vamos enrolar, vamos, e olhando no olho, tentando buscar o contato visual. Ah, parou! E aí, agora a gente vai desenrolar. É um, é dois, é três e. Tchan, 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 e abro. Então, assim, é sobre processo, é sobre fazer a criança olhar para você antes de você dar alguma coisa para ela, mas olhar não no sentido de falar, olha para mim, mas através desse affect, através dessa tonalidade de voz, através de antecipações, através de suporte, você conseguir afetar a sua criança e trazer ela para você. O relacionamento, né? A gente sabe que evidências sugerem que os programas de intervenção que foquem na relação pais-crianças, eles são mais efetivos, então a gente tem que trazer a família para dentro. O DIR, ele foca muito, nós como terapeutas, a gente traz muita família para dentro da sala, para a família, a princípio, observar mesmo como que a gente faz, para eles irem aprendendo, porque a gente sabe que tem muitos pais que não sabem como brincar com as suas crianças, e é muito difícil, né? E hoje a gente sabe ainda também que tem muitos familiares que estão também dentro do transtorno, tem essa dificuldade de interação, ou tem um fenótipo ampliado do autismo, então elas precisam visualizar, então não é só falar, ó, mãe, igual eu estou falando aqui para vocês, às vezes vocês estão entendendo, mas na hora da ação é mais difícil, então trazer essas famílias para dentro, né? Assistir vídeos. Como se trata de uma relação, não é só a criança que precisa de ajuda. Então, para se comunicar e interagir, a família também precisa. Então, a gente precisa inserir mais a família nesse processo terapêutico, né? Temos que resgatar o papel dos pais como professores, mentores, temos que motivá-los a isso, mostrar que são capazes. E pensando, né, aqui como mamães, e todo mundo que está aqui é porque está muito querendo aprender, a gente sabe o quanto que os nossos filhos ficam em terapias muito pouco tempo comparados o quanto que eles ficam com nós, pais, o tempo inteiro, e a gente precisa utilizar todos os momentos do dia para praticar o floor time. Uma das coisas que eu aprendi muito quando eu me tornei terapeuta, quando eu iniciei meu processo de formação, eu comecei em 2015, eu comecei a estudar DIR Floor Time, e eu terminei minha formação, acho que foi o ano passado, ou foi o ano retrasado, que eu fiz a minha certificação internacional. Então eu comecei a praticar muito, foi muito difícil para mim como mãe, eu vou falar a verdade para vocês, a gente que é muito, que eu era muito da análise de comportamento, a gente vai fazendo assim muito, né, aquela parte mais estruturada, eu era muito estrutura, e aí eu fui me deixando mais, ser mais, fazer o floor time mesmo, e aí eu fui aprendendo, e aí não é sobre você parar, vamos parar esse tempo aqui e fazer, não, é qualquer momento do dia. Então, às vezes, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, porque precisa de tantas horas de intervenção por dia. Precisa. E o DIR o Floor Time, ele é um modelo de intervenção intensiva também e global do desenvolvimento.
Só que muitas vezes o que o Dr. Greenspan pregava é que tinha o DIR em si, o DIR, o floor time não, porque o floor time é a técnica, mas o DIR, que é a ciência, ele também tem a parte estruturada também, tá? Semi-estruturada do DIR, tá? Que aí, outro momento também a gente pode falar. Só que o floor time, ele é para ser dividido mesmo durante o dia. Vão fazer na hora do banho, fazer floor time, na hora de escovar os dentes, na hora da alimentação, é no dia a dia. A gente vai fazendo floor time, validando as emoções, né? Então, a criança está ali, por exemplo, a questão de estar. A criança quer um celular, por exemplo. Vamos falar de validação de emoções. A criança quer um celular, aí começa a dar uma birra, né? Uma birra. E aí a gente vai validar, não é sobre reforçar comportamentos inadequados, é sobre validação de emoções. Então a gente vai falar, filho, entendi que você quer o celular. Eu entendi, você está triste, porque a gente já vai começar a mostrar para ele sobre emoções. Você está triste, eu entendi, você está triste, você quer o celular. Mas neste momento, você não pode ter o celular. Mas eu posso te dar a massinha. Você não está reforçando um comportamento inadequado, mas se ele não. Por exemplo, a criança, né? Eu coloquei até no meu Instagram, trabalho de criança é brincar. A criança vai brincar. Sua criança ainda não sabe brincar. Aí ela quer brincar com o celular, porque é o que ela sabe fazer. Aí você está tentando tirar o celular dela. Aí você tira o celular dela e não vai dar mais nada para ela, ela vai ficar fazendo lá, não, mas eu tenho que ignorar esse comportamento, vou deixar ela chorando lá o tempo inteiro. Não é sobre isso, né? Então a gente precisa validar emoções. E nada melhor do que na prática você validar essa emoção. Então a criança está chorando, você vai, filho, entendi, você está triste. Você quer o celular, olha, você está triste, mas nesse momento você não pode ter o celular. Mas, ó, a mamãe te dá a massinha, você pode brincar com a massinha. Olha, a mamãe te dá esse livro, você pode brincar com esse livro. Porque ele tem que ter outra coisa para ele brincar. O que ele vai fazer? Então, ele tem que ter outra coisa. Então, isso a gente chama no DIR, por exemplo, a gente chama de técnica sanduíche. Você tira uma coisa, mas dá outra. Você não está reforçando um comportamento inadequado. Porque ele vai ter que fazer alguma coisa, gente. A criança tem que brincar, ela tem que fazer alguma coisa. Ou então você vai tirar o celular dela e vai ali interagir com ela, vai brincar com ela, vai passear com ela, vai, né? Que na verdade, redirecionar aquele comportamento, vamos supor, dizer nesse sentido. O relacionamento com os pais é fundamental no tratamento de crianças, né? De todas as crianças, na verdade, não só com necessidades especiais. Os pais são o centro da vida da criança, então o trabalho do terapeuta consiste também em apoiar, educar e dar autonomia aos pais para promover seus filhos para frente no caminho do desenvolvimento. Então, os pais têm que ajudar a dar esse suporte, que nada mais é do que a generalização, né? Então, se os pais não ajudarem as crianças a generalizar, eles não vão aprender nunca. Então, essa generalização, ela tem que acontecer. E aí, se ela acontecer num ambiente mais tranquilo, num ambiente que é confortável, num ambiente de casa, de uma maneira mais socioemocional, validando as emoções, imagina, e isso já é ciência, comprovado, o sistema límbico, né? A cola do aprendizado. Então, eu sempre digo, é a cola do aprendizado. E aí, pessoal, deixei aqui para vocês alguns tipos de suporte que a gente pode dar, que é suporte afetivo, emocional e cognitivo, que a gente motor, que a gente pode dar para as crianças na hora que a gente está brincando, né, com as nossas crianças. Então, a gente pode pensar assim, qual são os tipos de suporte? Suporte visual, então, como que a gente vai usar essa expressão facial, posicionar o corpo abaixo do corpo da criança, na mesma altura dos olhos da criança, usar ações corporais para chamar a atenção da criança e para transmitir intenções emocionais. Sem cebola está meio complicado, o ar é muito caro. Usar simples gestos para transmitir sequências de eventos e emoções. Então, falar que está triste, usar gestos, a mamãe está triste, né? Por exemplo, e isso também usar. Então, não é só quando a criança está chorando, querendo o celular. Quando a gente também está triste, a gente também usar essas pistas visuais. Ou então, está contando uma história, contar, fulaninho está chorando, usa um gesto, mas assim, que tem que enfatizar mais isso para validar mais essas emoções. Isso aí é um tipo de suporte.
o suporte auditivo, baixa e alta frequência, e aí baixa e alta frequência, você pode mudar as tonalidades de voz, então, por exemplo, você está contando uma historinha para ele, você pode usar uma voz mais aguda, outra voz mais, né, fraca, mas também vai depender do perfil individual da criança. Então, a criança que é muito hiper para o auditivo, você vai usar uma tonalidade de voz mais baixa. E uma criança que é muito hipo, você tem que alertar esse corpo. Opa, colocar esse corpo para trabalhar, você vai usar uma tonalidade de voz mais alta. Oi, Joãozinho, eu sou o sapo, né? Então, fazer sussurro, prosódias, usar o ritmo, né? Então, a gente tem que usar essas variações de tonalidade de voz, né? Como se fosse uma contação de histórias mesmo, que usa aquelas tonalidades de voz. Isso aqui, pessoal, muitas pessoas já utilizam, mas, assim, por exemplo, na minha época, quando eu não tinha isso, era para mim foi mágico, porque há tantos anos atrás a gente nem tinha essa visão assim de ai, vamos usar isso aqui, né? Então é importante, mas é sempre importante a gente lembrar de linkar isso com o perfil individual, sensorial, motor, tá? E aí lembrando de ir subindo na escada do desenvolvimento através disso. Usar gestos, movimentos do corpo, grande, pequeno, mostrar os gestos, né, com expressão corporal muito grande, lá no alto, né? Então, a Dona Aranha subiu lá no alto, desceu, ela é teimosa. Então, usar, né? Então, a hora que você vai cantar, eu coloquei até também no meu Instagram algumas musiquinhas. Então, vamos colocar a musiquinha, eu acho que eu não coloquei esse ainda, mas, por exemplo, a janelinha abriu, fechou, bem amplo, né? Não fazer uma coisinha assim, a gente precisa ser meio palhaço mesmo para poder mostrar toda essa expressão corporal, né? Aí eu coloquei o toque, apontar, então mostrar para a criança, né? Através desses gestos mesmo, tanto fino quanto amplo, quanto também do corpo também para frente, inclinando, agachar, levantar, né? Então, isso é muito importante. O suporte sensório-motor, movimentos físicos na interação, grandes e pequenos movimentos, então você pode correr rápido, correr devagar, um movimento mais linear, então, aí vai, corre, vamos correr rápido, parou, e aí vai devagar. Então, isso aí chama muita atenção das crianças. Lembrando novamente que a gente vai ter que olhar o perfil individual da criança. Então, a criança é uma criança que já corre muito, você ficar correndo, você vai aumentar mais o nível de alerta dela. Então, depende muito do nível dela. Então, às vezes, uma criança que corre muito, às vezes é melhor você ir lento. Então, tem gente que pensa que tem que correr junto com a criança. Então, você vai lento, porque talvez ela está correndo tanto, você vai lento. Ai, bem lento. Aí ela vai parar e olhar para você e vai talvez começar a te imitar ali. E usar acomodações. O que são acomodações? Né? São aquelas acomodações mesmo sensoriais, suporte motor. Então, muitas vezes, dependendo da necessidade, usar aquelas acomodações que são necessárias, os stings toys, os coletes proprioceptivos, uma bola onde que ela possa pular, né? Esses suportes aí são necessários. Aí vem do perfil sensorial da criança. O ritmo rápido, lento, previsível, variado, a sequência, tá? Isso aí também tem a ver a sequência até mesmo com antecipação de transição. Você usar pistas visuais, né? Uma sequência de pistas visuais. Linguagem, usar palavras simples, nomeando a ação, tonos esperando uma resposta. Então, lembre-se, a gente precisa entender qual o nível do desenvolvimento dessa criança está. Então, ela já tem uma capacidade, por exemplo, tem muita gente que fica perguntando para a criança: oi, fulano, como você está? Como? Ele nem fala. E aí pergunta para ela: fala para a tia o que você está sentindo? Fala o que você está sentindo. Ele não fala, entendeu? Então, assim, vamos usar. Mostra para mim o que você quer, né? Fala para mim o que você quer. Aí a criança está lá desregulada. Fala para mim o que você quer. A criança não fala. Então, vamos usar a palavra simples, vamos usar a palavra no nível do desenvolvimento da criança. Mostra para mim o que você quer.
aqui dentro da sala, então a criança está lá, você não sabe. Então, mostra para mim, aponta, olha aqui, você quer alguma ajuda? Tá ali em cima? Tá lá no alto. Ah, tá no alto. Tive uma ideia, vou pegar uma cadeira para você. Vamos subir? Suporte? Você está dando suporte, já está dando ela, ensinando ela a ter uma ideia de como subir para pegar alguma coisa. Então, isso tudo, né? Você está aí já validando um monte de habilidades aí para essa criança. O tom emocional, correspondência, ativação ou inibição, o lúdico, que é aquilo tudo que eu falei para vocês, né? Das emoções, do chorar, de alegre. Isso aí não é só de chorar, né? Quando tá feliz também. Vamos supor que a criança tá rindo lá. Rindo através até daqueles risos inapropriados de uma estereotipia. Mas vamos validar? Olha, Joãozinho, você está feliz. Que legal! Você está muito feliz, filho. A mamãe fica muito feliz com você. Isso é feliz. E mostra para ele. Um dia que ele estiver muito feliz, ele vai entender o que é isso, é felicidade, né? Então, assim, ao invés da gente criticar aquilo ali, ai, meu Deus, olha o que é esse menino começou a rir do nada aí. Olha, filho, você está feliz, que legal! A mamãe também está feliz com você. Então, é muito interessante a gente começar a validar isso aí na criança. Extensão emocional, variações de emoções, feliz, excitado, confuso, com raiva, triste, com medo, com ciúme, ansioso, surpresa. Então, todos os momentos do dia a dia. Por exemplo, tem crianças, já aconteceu comigo, por exemplo, eu chego no momento, Cadu mostra, demonstra, né? Mostra, né? Demonstra que está com algum medo de alguma coisa que às vezes você acha que não sabe, né? Então você fala, nossa, filho, você está com medo. Ah, eu entendi, você está com medo, mas não se preocupe, a mamãe está aqui, tá, filho? Então você entende, você mostra para ele que você entendeu, validou que ele, né, que a mensagem que ele quis te passar, que é medo, mostra para ele que é o sentimento que ele está sentindo, que é medo, e valida e fala: não se preocupe, estou aqui. Ah, pode ser que ele não está entendendo nada naquele momento, mas você vai praticando isso, e isso vai se transformando na vida dessa criança. Lembre-se de uma coisa, pessoal, não é o que você faz, e sim como você faz. Então, procure fazer de uma forma afetuosa. Eu criei, assim, né, uma frase que eu amo, que é como atuar de forma afetiva e efetiva. Então, não adianta você ter só, eu amo os autistas, eu amo, é muito amor que eu tenho por eles. Não adianta só amar, sem agir de uma forma efetiva, e não adianta também ser o mais bambambam, ter 500 mil cursos e ser super baseado em evidência, e também não ter afeto, não ter carinho, não saber como atuar de uma forma afetiva. Então, a gente precisa unir, né, o afeto e a ciência, a evidência. Então, a gente precisa entender que os dois têm que caminhar juntos. Então, você não precisa, não é fazer de qualquer jeito, é como você faz e fazer continuamente. São hábitos que a gente precisa adquirir. E aí vai só agora algumas orientações práticas para a gente finalizar, tá, gente? Sempre observe sua criança, entre no mundo da criança, traga ela para o nosso mundo, observe ela primeiro para você entender como que é o perfil dela. Você nunca vai entender o perfil sensorial e motor da sua criança se você não observar ela. O Dr. Greenspan fala sempre isso, quando não souber o que fazer, observe sua criança. Crie desafios para ela subir na escada do desenvolvimento. Então, não é sempre sobre seguir a liderança, você vai observar, você vai entender o perfil individual da sua criança, você vai usar o perfil dela para fazer ela subir na escada do desenvolvimento. Na hora que ela estiver subindo, você vai desafiar ela. Então, você sempre vai desafiar, porque o aprendizado ele vai acontecer através do desafio. Mas se você a desafiar ela antes dela estar preparada, você vai desorganizar ela. E se não funcionar, comece tudo de novo, com um sorriso no rosto de preferência. Se a criança não está aprendendo, mude sua forma de ensinar ao invés de condená-la. Nunca assuma que a criança não é capaz de aprender. Assuma que temos que ensiná-la de outra maneira.
Nossa expectativa limitada muitas vezes impede nossas crianças de se desenvolverem do que suas próprias limitações, porque a gente cria uma expectativa muito grande, porque a gente quer o produto, né? A gente quer assim, eu quero que meu filho faça isso. Isso é produto. Valorize o processo. Lembre-se, uma limitação não pode ser um limite, tá? Então, um limite nunca. Precisamos ensinar tanto quanto precisamos aprender com nossas crianças. Então, o que ela tem a nos ensinar? E aí eu vou mostrar para vocês minha frase de agradecimento aí, que eu quero deixar para vocês. Temos que ser parceiros e fazer com que se sintam seguras e acolhidas. Sem segurança, lembra do sistema polivagal que eu falei para vocês, o sistema de alerta? Então, se essas crianças não se sentirem seguras, elas não vão aprender, elas vão se desorganizar constantemente, aí elas vão subir, elas podem até subir na escada do desenvolvimento, mas aí se desorganizam e caem lá para o nível 1 de novo. Não exclua a criança das atividades, deixe ela participar com o suporte necessário. Então, não é sobre uma atividade, é sobre processo. Então, vamos fazer uma massinha? Vamos fazer uma massinha, mas deixa a criança colocar, deixa ela sujar, deixa ela colocar o trigo, deixa ela colocar o óleo, deixa ela colocar, né? Então, deixa ela participar do processo, dê a ela as oportunidades. Então, e o floor time, que é o último aqui, que é importante, seguir a liderança da criança, que é o interesse dela. Lembrando, seguir o interesse da criança não é só imitá-la, mas sim entrar no seu mundo e trazê-la para um mundo compartilhado. Não sabe o que fazer? Observe sempre. Observe o que está motivando a criança e segure a ansiedade para não sair dando palpites na brincadeira, querendo mudá-la ou coordená-la, né, gente? Que a gente tem mania de falar, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aquilo. Exemplo, a brincadeira pode ser tão simples quanto a criança está alinhando carrinhos e você, então, vai dando para ela o próximo da fila. Isso é sobre criar vínculo. E depois, é lógico que você vai desafiá-la. Cuidado, não entrevistar a criança, mas sim fazer parte da brincadeira dela e desafiar a criança. Então, o DIR sempre vai desafiar a criança, mas depois que você conseguir organizar ela, regulá-la, engajar, abrir o círculo de comunicação, ter organização de comportamento, e aí você vai conseguir, a partir daí, então, desafiar, desafiar e desafiar. E aí é só desenvolvimento e desenvolvimento. Pessoal, queria agradecer, deixar aqui com vocês um poema que eu fiz para Cadu e que eu acho que mudou muito meu olhar, minha expectativa, que fala sobre processo, né? Que eu falei aí para vocês, que não é sobre ensinar, é sobre aprender. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o que eu aprendi, sobre o processo mesmo, né? Eu acho que eu já compartilhei ele no meu Instagram, mas eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, recitando para vocês. Meu amor, meu grande amor, você mudou a minha vida. No meu mundinho pequeno, eu achava que sabia a receita da verdade e também da alegria. Você veio e transformou a ideia de amor. Me mostrou que um olhar é capaz de encantar. Me mostrou a magia de um simples gesto, onde fui capaz de valorizar o processo e arrancou de mim sorrisos sinceros. Por você eu aprendi tanta coisa diferente e também percebi tanta luz na minha frente. A alegria de viver uma vida pertinente para quem descobriu o significado de ser gente, contemplar a natureza, praticar a caridade, respeitar as diferenças, ser humano de verdade, abrir o coração, perdoar o irmão, sentir a compaixão e viver a gratidão. Eu quero agradecer, pessoal, e estou aberta para perguntas. Maravilha, Carline. Maravilha, viu? Obrigada. Acho que, olha, todo mundo gostou muito. Eu vi Fechou. Eu vi uma mãozinha levantada, que eu estou fazendo os stories aqui, faço 10 coisas ao mesmo tempo. E aí agora saiu a mãozinha, mas se alguém tiver uma pergunta, quem tiver fazer pergunta, quiser fazer no chat, fique à vontade também. Eu tenho uma pergunta. Se a Larissa quiser fazer também, fique à vontade. Pode perguntar, gente, eu estou à disposição. Pode fazer. Carline. Oi. Exemplo. O meu filho, ele gosta muito de jogar coisas, jogar copos, jogar as coisas no chão.
E esses dias eu estou trabalhando com ele essa questão de não ficar jogando, né? Sim. E aí, a última vez, ele jogou, ainda chutou o copo, aí eu peguei, sentei numa cadeira e falei assim, Pedro, a mamãe ficou muito triste com essa atitude sua. Eu falei do meu sentimento que eu estava sentindo naquele momento. E aí ele pegou o copo e colocou em cima da mesa. Eu fiz correto? Sim, né? Assim, na verdade, como é que você chama? Como é que é o nome? Seu nome? Eu não percebi, porque não apareceu aqui no vídeo para mim. Mas enfim. Eu acho que é Daniela. É Daniela. Daniela, é o seguinte, olha, sobre a validação da emoção, eu acho que você fez super correto, né? Porque, na verdade, ele já fez duas coisas. Na verdade, se ele está jogando muito as coisas, você tem que entender, né? Por que ele está fazendo isso? Se isso tem a ver com o perfil individual dele, se é um perfil, se ele está buscando uma sensação visual de ver alguma coisa caindo, né? Então, a gente precisa entender se isso tem a ver com o perfil individual dele, se é um perfil sensorial, ou se ele tem essa necessidade de ficar, esse perfil motor, de mexer muito as mãos. Então, isso aí você tem que entender. E aí, se for isso, por isso que a gente tem que entender, ou se é um comportamento para chamar sua atenção, porque ele quer sua atenção, como você fala com ele, não pode, não pode, não pode, ele está querendo sua atenção. Então, são dois pontos, né? E aí, se for uma questão visual, que ele está querendo visualizar, você vai ter que trabalhar brincadeiras com ele, que vai ter mais esses estímulos visuais. E aí você vai conseguir engajar ele mais. E aí você vai dar essa autorregulação para ele e vai conseguir subir mais na escada do desenvolvimento. Agora, com relação ao momento que você falou com ele e aí ele chutou porque ele ficou bravo, você agiu corretamente. Você falou, olha, Pedro, né? Eu acho que é Pedro. A mamãe ficou triste, isso é feio, filho. Não, né? Você está ensinando para ele. Aí você agiu, acho que super correto, você validou, né, o seu sentimento, ensinou para ele. E olha que você vê a reação dele. Ele entendeu e ele pegou o copo e colocou em cima da mesa. Então, super, super válido, né? E assim, a gente precisa mostrar isso mesmo. Agora, assim, se você ficar falando com ele toda vez, se ele está com esse comportamento, que já virou um comportamento, né? Se ele está com esse comportamento de jogar o tempo inteiro e você ficar falando não pode, não pode, não pode, acaba que não vai ser muito legal. Então, você precisa entender por que ele está fazendo isso para você procurar uma brincadeira que vai engajar ele para ele subir nessa escada do desenvolvimento e perder essa vontade de ficar jogando as coisas. Acho que eu respondi, né? Assim. Perfeito. Muito Tem bem, mais obrigada. Nada. De nada, Dani. A Pamela fez uma pergunta aqui, ó. Quem aplica o DIR, me corrija se estiver errada a escrita. Não tem problema não. Quem que pode aplicar, Carline? Então, o DIR Floor Time, quem pode aplicar é um terapeuta que é certificado, né? A certificação ela é feita pelos institutos internacionais. E tem 3 institutos internacionais. Eu fiz a minha formação pelo ICDL, tem o outro instituto também, que é a Profectum, e um outro instituto que eu esqueci o nome aqui. Mas, então, esses institutos são internacionais. Então, para você saber, você precisa entrar no site, né, para poder ver se o nome está lá. Por exemplo, meu nome está lá no site do ICDL, que eu sou certificada no modelo DIR Floor Time. Agora, quem pode fazer a certificação são profissionais da área da saúde e educação, né? Então, pode ser fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, médicos, educadores também podem fazer. E aí, como eu te falei, a gente vai focar porque para os Estados Unidos, o terapeuta DIR, ele é terapeuta do desenvolvimento, ele é terapeuta DIR, ele vai trabalhar o desenvolvimento como um todo. Aqui no Brasil, a gente tem que seguir a nossa graduação. Então, eu vou seguir mais a graduação da fisioterapia, mas hoje eu sou fisioterapeuta e uso na minha prática clínica o modelo DIR Floor Time. Então, eu uso o modelo. E aí, hoje eu trabalho dentro do modelo mais as capacidades sensório-motoras,
Mas eu, por exemplo, eu vou mais regular a criança, então eu trabalho mais essa parte do perfil sensorial e motor da criança, então eu trabalho mais os aspectos psicomotores, o perfil sensorial, mas eu não deixo de ir subindo na escada do desenvolvimento com a criança, tá? É isso que é encantador, né, na metodologia, por isso que eu adoro Sim. tanto. Tem mais uma pergunta aqui, vou fazer só mais essa do chat, para a gente encerrar, porque está ficando tarde. A gente já fala um pouquinho, então vamos terminar isso daqui. A Ana disse assim, se Dani, o DIR... Oi, amiga. Dani, daqui a pouco eu também quero fazer uma pergunta. Ah, sim, fique à vontade. Ó, eu vou colocar aqui, ó, DIR Floor Time pode ser usado em crianças maiores, porque a filha da Ana tem 9 anos, e a dúvida dela se é só para os pequenos. Não, ó, não é só para os pequenos. Isso vai depender muito do nível do desenvolvimento. Lembra que eu falei assim, que a gente vai ficar aqui hoje? Qual que é o nível do desenvolvimento que essa criança está? Então, nós temos hoje, lógico, crianças de 9 anos que não simbolizam, por exemplo. Nós temos isso. Então, se ele não simboliza, se ele está desorganizado, que ele tem um impacto sensório-motor, se ele tem esses impactos do desenvolvimento, então a gente precisa entender se ele está nos níveis iniciais ou se ele está em níveis mais elevados. Esses 6 níveis que eu passei hoje para vocês são os níveis básicos do DIR Floor Time. Nós que somos terapeutas DIR Floor Time, a gente trabalha com níveis mais elevados também, níveis 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, por exemplo, pessoas que tá com 9 anos, ó, Carlinhos, mas ele simboliza, está na escola já, está fazendo tudo, né? E aí a gente vai trabalhar esses níveis, área cinzenta, então níveis mais evoluídos, tá? Agora, se for uma criança de 9 anos que tem um impacto no desenvolvimento de níveis iniciais, a gente vai ter que voltar um pouquinho para organizar ela mais e dar essas bases, solidificar essas bases. Então, o terapeuta ele vai ter que fazer um processo avaliativo muito bem elaborado. A gente tem testes, tem um teste que é muito legal do DIR que chama FEAS. A gente faz, é uma escala funcional do desenvolvimento, socioemocional também, e aí a gente vai entendendo aí onde que a gente tem que intervir. Larissa, quer fazer, amiga? Tem a Bárbara também, a Bárbara levantou a mão. Pode fazer, Pode ir, Bárbara. E a Larissa faz a dela depois? Pode ser, amiga? Pode sim. Eu ia perguntar a questão do documento, né, que acho que ela até acabou de responder aí, mas é sobre como avaliar esses níveis, né, saber em qual nível que a criança está. Você falou o nome do documento, é esse mesmo? Tem mais algum? Não, aí, para nós que somos terapeutas da IR Floor Time, a gente aprende na nossa prática clínica mesmo, como a gente vai fazendo a formação, a gente tem vários tipos de documentos que a gente vai aprendendo. Então, numa avaliação, né, numa anamnese, a gente vai sentar ali com a criança, vai fazer a intervenção, e aí a gente já vai avaliando, né, como que ela está nessa escadinha do desenvolvimento, e aí a gente faz um relatório dos níveis do desenvolvimento. E tem esse teste, que é o FEAS, que é uma escala funcional do desenvolvimento, onde a gente vai poder pontuar direitinho, aí essa escala ela vai nos dar tanto os níveis onde a gente vai ter que atuar mais efetivamente, né? O impacto é mais sensorial, mais motor, em qual nível, em linguagem, aí é um teste do desenvolvimento, tipo o Denver, tipo o Denver 2, por exemplo, a gente vai avaliar linguagem expressiva, linguagem receptiva, cognição, aí avalia tudo. Entendi. E você falou do Denver e eu percebi que eu peguei mais a fala no início, porque depois os meninos já tirou minha concentração, eu posso ter perdido alguma fala. Mas a questão do Denver, eu vi que algumas abordagens são bem parecidas, né? E aí qual que é a diferença assim, que o DIR Floor Time faz e que o Denver não faz? Na verdade, assim, como eu fiz o Denver também, né? Eu fiz o Denver básico, eu não fiz a formação completa, né? Mas, assim, quando eu fiz o DIR, não tinha o Denver ainda, o Denver não tinha vindo para o Brasil. E eu falava assim, gente, o DIR, se juntar com o ABA, o DIR e o ABA, eu acho que vai ser maravilhoso, porque
eu acho que o ABA, ele dá aquelas habilidades que a criança precisa, e o DIR traz toda essa criatividade, traz tudo que a criança precisa, né? De dentro para fora. Então, eu achei assim, nossa, alguém tinha que criar isso. Aí, depois, acho que de uns 2 anos, eu vi falando do Denver, aí eu falei, meu Deus, vou ter que fazer esse curso. Aí eu fiz. Quando eu vi o Denver, o Thiago, eu fiz com o Thiago Lopes, aí eu fiz com o Thiago, eu falei, uai, DIR-ABA, isso aí era o que eu estava querendo, então foi ótimo. E aí lá tem muitas coisas que é do DIR. Então, assim, a diferença, na verdade, é que o Denver é meio que uma mistura de DIR e ABA mesmo, entendeu? Só que o Denver, ele é uma intervenção muito precoce, né? Então, ele é para uma intervenção precoce ali. Ele foi uma ciência, ele foi cientificamente comprovado para crianças muito pequenas. E o DIR, não. O DIR, ele pode ser utilizado para maiores. Então, assim, o foco dele é mais no desenvolvimento. E o Denver, ele usa a base desenvolvimentista também, mas ele foca muito na análise do comportamento, no behaviorismo, tá? Então, ele foca nisso. Então, a ciência principal do Denver não é desenvolvimentista, é behaviorista. Entendi, obrigada. Nada. Tem mais uma pergunta, Dani, que é da Taira. Fala, Taira. Olá, eu queria agradecer pela presença, pela sua presença. Eu aprendi muito hoje. Queria agradecer a Terapias de Mães, de trazer pessoas tão interessantes, estudiosas, para contribuir com nossa formação. E eu, ouvindo a sua palestra, né, os seus depoimentos, né, a primeira coisa foi espelhar-me que você é mãe também como eu, de Teia, né? E algo que me preocupa com a questão do espectro é que a minha filha adolescente tem essa questão de caminhar em pontas do pé até hoje. Aí, como você é fisioterapeuta e também tem essa ciência que você está falando hoje à noite para a gente, e eu me senti aliviada, porque de uma outra forma, intuitivamente, eu venho trabalhando com os meus filhos, com as artes, né? Com essa questão do teatro, da dança, da música, da expressão, e isso me lembra muito as artes, né? Não sei se tem conexão, mas vários elementos que você abordou, que você comentou, me trouxe aos meus estágios, me trouxe como um filme, porque eu aprendi também muitas coisas na faculdade de licenciatura em dança, e queria saber como é que eu posso trabalhar com a minha filha, com essa conscientização, porque eu troquei de sapato, deixo ela descalça, vejo essa questão sensorial, tento fazer conscientização através do movimento, através da consciência corporal, mas eu vejo que ela é muito desengonçada, desabanada, né? Não tem esse controle corpóreo amplo, né? É verdade. É isso, eu agradeço muito, muito mesmo, eu estou muito emocionada. E se você puder me ajudar, eu agradeceria Taira, muito. eu que agradeço, viu? Eu fico muito feliz. Eu acho que participar, assim, né, de uma palestra como essa, de um grupo como esse, é muito bom por isso, né? Da gente poder ajudar e contribuir de alguma forma, né? Mães como a gente, né? E o que eu quero falar para você, Taira, que ponta de pés é uma questão mais delicada mesmo, onde a gente tem que intervir de uma forma mais ampla, mas com certeza tem impactos motores. E aí, como ela já pisa há muito tempo, já tem impactos biomecânicos, né? Inclusive,
inclusive eu trabalho muito com isso, porque meu foco, né? Eu sou fisioterapeuta, e eu fiz até um curso para autismo e pisar na ponta dos pés. Mas eu posso te ajudar sim. O que eu quero te pedir? Eu quero te pedir para você me chamar no Instagram, pode me chamar no meu direct, que eu vou te ajudar lá, vou te dar algumas dicas, vou te falar sobre os impactos que podem estar acontecendo, alguns exercícios que você pode fazer com ela em casa, tá? Porque aí é uma coisinha mais ampla para eu poder te ajudar mais pontualmente. Aí meu Instagram tá aí, né, @Carline Nogueira, e você pode me chamar no direct que eu te ajudo sim, viu, querida? Muito bem, muito obrigada. Por nada. Dani, então, Carline, Sim, deixa eu falar querida. para você. Carline, tem alguma, dentro do Floor Time, tem alguma coisa voltado para o adolescente e para o adulto ou não? Ele é mais direcionado para a criança? Tem sim. Como eu disse, na verdade, assim, o foco desses níveis iniciais, que são os 6 primeiros níveis, Uhum. é como se fosse o Denver, é uma intervenção mais precoce, mas a É. gente vai avaliar os níveis do desenvolvimento. Então, ele não é, porque ele trabalha muito os impactos sensoriais e motores. Então, se eu tenho uma criança de 9 anos que tem um impacto sensorial e motor muito grande e não atingiu esses níveis do desenvolvimento ainda, eu vou trabalhar dentro do modelo. Então, ele não foi cientificamente comprovado só para crianças menores, entendeu? E eu Uhum. tenho outros níveis mais elevados, níveis 7, 8, 9, 10, 11, 12, que eu não falei aqui hoje, que são Uhum. as áreas cinzentas, outras áreas que é trabalhado dentro do modelo. Inclusive, nos Estados Unidos tem a Rebecca School, que é uma escola só do modelo DIR Floor Time, que trabalha com adultos dentro do modelo DIR Floor Time, que é maravilhoso. Então, né, nos Estados Unidos tem escolas Floor Time, gente, é muito legal. Então, assim, então não é só para crianças, não, mas a gente vai olhar o nível do desenvolvimento que aquele jovem, aquela criança encontra, mas sem infantilizar, é lógico, né? A gente não vai infantilizar. Mas, por exemplo, tá ali, porque o floor time, assim, que é aquele brincar no chão, porque tem os treinos também, Larissa, como eu falei aqui para vocês, no DIR, porque o floor time é uma técnica, então ela é mais brincar no chão. Uhum. Mas no DIR temos os treinos semi-estruturados e estruturados, tá? E até o floor time também tem as metas dele, então tem umas metas também que são mais estruturadas. Então aí a gente vai mudar o foco, não é igual uma criança pequena, onde a gente vai brincar mais ali livremente no chão, tá? Então aí muda um pouco. Por que eu estou te perguntando? Porque a gente tem um grupo voltado para adolescentes e adultos, que é o Terapia 3 de mães. Sim. E o que acontece nessa fase da adolescência e da vida adulta? Eu percebi isso. Um transtorno de ansiedade, ele aumenta bastante. Incrível, incrível, incrível. Chega um ponto, né, que a ansiedade, ela é cruel com o adolescente. Ela é cruel com o adolescente típico, imagina com o adolescente atípico. Então, ele tem um nível que sobe assim, ó, de uma hora para outra, você dorme com uma criança com ansiedade média e acorda com a ansiedade lá em cima. É igual a menina com 15 anos na TPM, aí, 16 anos na TPM, é a criança, é um menino quando chega também na adolescência aí com 14 anos. Meu E aí, filho. é o filho. E aí começam as questões de regulação emocional, que o Floor Time trabalha tão bem com a criança, né? E Sim. eu percebi com o Augusto, por exemplo, com meu filho, que ele teve uma desregulação emocional aos 6 anos, ela repetiu aos 9, e agora ela repete aos 14. Sim. Então, foi 6, 9 e 14. Só Sim. que com intensidade menores e de forma diferente. Sim. Então, o que eu acho nesse grupo? E o que eu vejo? Eu vejo também que algumas mães, Carline, falam assim: nossa, ele está balançando, eu preciso tirar essa estereotipia de balançar. Um terapeuta uma vez falou assim para mim: ó, tá tão preocupada com balançar que na hora que você tira essa autorregulação de balançar, ele vai puxar o cabelo da sobrancelha. Justamente. Ele vai arrancar toda a sobrancelha, ou ele vai começar a puxar o cabelo, ou ele vai começar a puxar os cílios. Então fica pior. Pior. Então a gente tenta mudar
e vai ficando pior. Então, o que Sim. eu percebo que eu queria trazer para as mães? Aí, as mães de 12, 13, 14 anos que estão passando por essa questão da ansiedade generalizada. Sim. Essa busca do controle emocional, porque a medicação ajuda muito, mas Sim. buscar o controle emocional também é muito importante. Você está falando floor time e brincar no chão, né? Uhum. Então, o que acontece? Nessa fase de 14, 12, 13, 14 anos, 11 anos, a gente tem que buscar, né? Buscar a criança para o mais próximo possível da sua idade, né? Das Sim. brincadeiras da sua idade. Sim. E aí vem a questão da fisioterapia aí. Porque quais Muito. são as brincadeiras da sua idade nessa época? É jogar bola Esportes. e ele não Aham. aprendeu a chutar direito. É Sim. lançar a bola no vôlei e ele não sabe ainda lançar, São atividades né? físicas, São psicomotoras, habilidades. principalmente. Uhum. E aí é correr e fazer um gol, é o treino, eu vejo muito e é muito importante, é entender as regras do jogo de futebol e ele ainda não tem essa capacidade de entendimento de regras de jogo. Sim. Então, eu não sei se isso trabalha também no floor time para adolescente e adulto, porque se trabalhar e você Sim. puder trazer isso para o nosso grupo de adolescentes e adultos, seria maravilhoso. Trabalho. Como que eu trabalho, Larissa? É isso. A diferença é essa. Por exemplo, eu também sou psicomotricista. Só que, assim, hoje eu não diferencio, porque o DIR também já trabalha psicomotricidade. Então, eu fiz a pós-graduação em psicomotricidade para complementar. Então, assim, é tudo muito junto, né? Então, você viu que eu trouxe a pirâmide, porque, assim, uma coisa complementa a outra. Então, qual que é a diferença? Porque um psicomotricista, ele vai... É lógico que o psicomotricista em si, ele não vai trabalhar de uma forma muito mecanizada. Mas, às vezes, as pessoas que trabalham muito com autista usam muito a psicomotricidade muito baseada na análise do comportamento. Então, fica muito aquela questão muito metódica. Então, o que eu, por exemplo, que trabalho com adolescentes dentro do meu consultório, eu trabalho de uma forma usando o floor time, mas não o floor time assim, de brincar no chão, usando essas atividades esportivas, ensinando as regras do jogo, mas tudo de uma forma mais usando o affect, que eu falo, que é uma forma mais afetuosa, validando emoções. Eu acho que eu estou com uns 5 adolescentes dentro do meu consultório hoje, trabalhando tudo isso, essa questão, né? E assim, eu estou estudando muito, por conta de Cadu, eu vou estudando muito essa questão da adolescência também, né? Então, assim, é esse foco mesmo, é foco em atividade física, em atividades psicomotoras, focar muito, no mínimo, já tem um estudo, Larissa, um estudo maravilhoso que saiu por agora, que essa atividade ela tem que ser feita, o ideal, pelo menos, são 3 vezes por semana, por 40 a 45 minutos, porque a gente fazendo essa atividade vai liberar algumas substâncias no organismo que vão diminuir esses níveis de ansiedade e depressão. Você sabe o que o Caio Abujade falou para mim agora? Atividade física, porque o grau de ansiedade do meu filho é muito alto. Atividade física todos os dias. O estudo Ele no falou, a mínimo 3 vezes por prioridade agora semana. é essa. É essa. E aí você focar, assim, um fisioterapeuta que trabalha igual dentro do modelo DIR, como eu trabalho, seria maravilhoso. Se você quiser, eu dou um suporte, se você tiver um educador físico, e aí a gente pode dar um suporte. Eu mesmo toco aqui para Cadu com um educador físico, que eu dei um treinamento para ele. Então, assim, ele está naquela maneira bem assim. Então, é aquela coisa, para não ficar aquela coisa maçante, porque se ficar maçante, lembra do sistema de alerta, eles já estão... Essa adolescente tipo, já chegou de saturar de terapia, de muita coisa, então eles estão cansados. Então, é uma questão de vamos fazer uma coisa mais de uma forma bem assim, mais leve, uma forma que eles vão receber isso com o sistema límbico mesmo, é um esporte, é uma coisa prazerosa, tem que ser prazerosa. E aí a gente vai trabalhando essa questão toda socioemocional. Isso aí é fundamental. E aí é nesse sentido que a gente tem as atividades estruturadas, semi-estruturadas do DIR Floor Time, onde a gente trabalha muito essa importância do affect para essas atividades e para o desenvolvimento, que são os impactos motores, que ficaram, porque também não foram muito trabalhados, né, nas nossas crianças, porque não era muito validado. Eu só para terminar, eu vou dizer uma coisa para as mães que estão assistindo. É importante a gente ouvir as mães dos adultos e dos adolescentes, porque se eu soubesse o que eu
estaria passando agora, eu teria validado mais algumas questões, como, por exemplo, brincar. O que aconteceu no programa do ABA do Augusto, que ele fez? Era muito voltado para a parte pedagógica. Então, ele estudou no Colégio Pauliceia, onde ele fazia 3, 4 apostilas dessa grossura, e era assim, sentado 2, 3 horas direto na mesa, sem levantar, só com reforçador dado ali de iPad, de coisa, ele não levantava. Era 2, 3 horas direto. Foi bom? Foi. O Augusto consegue ficar 2 horas no teatro graças a isso. Ele consegue me esperar numa reunião de Câmara de Deputado, 4 horas ouvindo, blá, blá, blá. Consegue. Quando a ansiedade não estava lá em cima, conseguia. Foi bom, foi. Só que a parte do brincar, ela ficou pobre. Aconteceu isso comigo, Larissa. Ficou pobre. E aí, Carline, o que acontece que eu quero dizer para as mães prestarem atenção aqui? O Augusto teve uma psicóloga, que é até daquela da Estímulos ABA, que é a Priscila Bright. E ela me dizia uma coisa que eu nunca consegui, Carline, estabelecer com o Augusto. Ela falou assim, vamos fazer a terapia ABA diferente com ele agora, na época que ela atendia, no chão e de formas diversificadas. Então, você tem que ensinar ele a ler uma revistinha, a ler um gibi, você tem que ensinar ele a ler um livrinho, você tem que ensinar ele a pegar uma revista e se interessar pela revista, você tem que ensinar ele a passar horas montando um quebra-cabeça, porque assim, quando ele for num lugar, por exemplo, e não tiver nada para ele fazer, e você der uma revista, ele vai ler, você der um gibi, ele vai ler, você der um livrinho, ele vai fazer, se você colocar ali um quebra-cabeça, ele vai montar. Bom, não consegui fazer isso na minha vida. Então, o Augusto, quando vai nos lugares, se tiver interessante o assunto, ele ouve, dá palpite. Se não tiver, ele começa com estereotipia. Então, é muito importante a gente brincar, ensinar nossos filhos a brincar. Faltou isso na terapia do meu filho mais novo. Quero colocar isso como uma questão de desabafo. Faltou. Sim. E a outra questão que eu quero colocar aqui, só para terminar, é que é muito importante, Carline, estruturar isso para o adolescente. Por quê? Porque a gente elimina o bullying. Porque quando ele aprender a chutar, quando ele aprender a lançar, quando ele aprender as regras de futebol, ele vai poder participar do recreio da escola. Então, é muito importante que o recreio seja nas escolas, sejam recreios mediados. Por quê? Porque a criança, na hora do recreio, é o momento que ela mais aumenta a estereotipia, porque ela fica correndo para lá e para cá e não participa de nada, porque ela não entende a regra do jogo e porque o recreio das escolas hoje, quando coloca o futebol, é uma guerra. Na verdade, eles soltam os meninos lá para um matar o outro. Então, não é bem assim, a gente tem que estabelecer respeito e pedir para brincar ali pelo menos 20, 15 minutos com os nossos filhos. Então, se você puder falar sobre isso no nosso grupo de adolescentes e adultos, seria muito interessante. A partir do momento que a gente conseguir levar recreio imediato para as escolas, recreio estruturado para as escolas, ensinar essas escolas como ensinar regras de jogos para os nossos filhos, o bullying vai diminuir, a inclusão vai realizar, né? Vai ser muito melhor. Convido vocês para amanhã, a gente vai ter uma audiência pública na Câmara dos Deputados, com a presença de alguns autistas adultos, vou estar lá falando sobre o autismo na família, e acontece às 2 horas, eu vou pôr o link amanhã no grupo de terapia de mães. Agora, só para encerrar esse convite. E vai ser muito interessante, porque é através dessas audiências públicas que a gente determina leis para que as escolas cumpram. Como é, por exemplo, essa do recreio compartilhado. Se a gente não discutir isso numa audiência pública, isso não vira lei, isso não vira norma, não vira regra. E a gente não ganha, né? Não ganha nada. Obrigada. Obrigada, viu? Bom, pessoal, então, muito obrigada, né, Dani? Beijo. Obrigada a todos. Beijo. Boa noite a todos. Até sábado. Até sábado. Obrigada, gente. Pessoal, sábado tem a oficina de teatro às 10 horas da manhã. Não deixe as crianças de vocês perderem, hein? Tchau. Tchau, beijo, tchau. Tchau, gente. Tchau, meninas. Até a próxima. Obrigada.